Olá, aqui é a Joyce Estudante Diagonal e hoje eu tô aqui para resenhar para vocês o livro Confissões do Crematório, da autora Caitlin Dowling. Na verdade, eu não sei se é assim que pronuncio o sobrenome dela, mas eu acredito que seja, então vamos confiar nisso. Bom, a Caitlin é uma youtuber americana e ela tem um canal, então, na plataforma que se chama Ask a Mortician. Em português ficaria Pergunte a um Agente Funerário, tá? A Caitlin tem uma personalidade bastante peculiar, assim, então ela fala com bastante bom humor sobre a morte e o que está por trás da indústria funerária nos Estados Unidos. Na infância da Caitlin, ela teve uma experiência muito próxima da morte. Quando ela tinha 8 anos, ela viu uma pessoa se jogar do último andar do shopping onde ela estava passeando. Então ela não estava entendendo o que estava acontecendo, ela não entendia por que da confusão. E como ela não sabia o que era a morte, o que isso significava, quando os pais dela tiveram que explicar para ela, isso foi uma experiência muito traumatizante. A partir disso, ela começou a ter uma relação muito mais próxima com a morte. Ela é formada em História Medieval. Em todo o estudo dela, em toda a pesquisa dela, ela sempre procurou como a morte era tratada ao longo dos milênios e até hoje em dia. E é isso que a gente vai encontrar aqui nesse livro, toda essa pesquisa dela e a relação dela com a morte mesmo. Depois da faculdade dela, ela acabou conseguindo um emprego num crematório. E então, a partir desse emprego, ela começa a relatar todas as experiências que ela tem desde o início mesmo, quando ela entrou no crematório, até o final, quando ela teve que se desligar da empresa, para dar continuidade nessa pesquisa dela. Ela faz uma pesquisa muito ampla sobre a morte em todas as sociedades, em todas as épocas. Ela realmente fez um estudo literário, científico, histórico sobre a morte. Aqui a gente vai encontrar muita curiosidade, a gente vai acompanhar o dia a dia da Caitlin, e através desse livro e desse paralelo que ela faz com a vida e com o livro, a gente vai ter várias reflexões sobre a morte e o que isso significa na nossa vida. Hoje em dia, falar sobre a morte é tabu, as pessoas não gostam de falar sobre a morte, é um assunto delicado, mas a Caitlin, ela prega que se nós falássemos sobre a morte desde cedo, isso não seria visto com tanta dificuldade pela nossa sociedade. Claro que falando é uma coisa óbvia e sensata, mas na maioria das vezes não é assim que acontece com a gente aqui dentro, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que todas as reflexões que a Caitlin faz aqui dentro, elas são relevantes sim. Provavelmente ainda não mudou o meu medo sobre a morte, né? Isso acho que nunca vai acontecer, mas ele faz a gente refletir e faz a gente entender e aceitar algumas coisas. Aqui a gente vai aprender a lidar com o luto também, que é a consequência da morte para quem fica, né? Então isso às vezes é muito complicado para uma pessoa. Uma coisa bastante interessante que a Caitlin aborda no livro dela é que essa negação da morte está tão enraizada na nossa sociedade que a todo custo a gente tenta escondê-la. E isso também acontece através dos caixões que a gente coloca os nossos mortos, na maquiagem que a gente utiliza no velório, e também falando dos cemitérios, que a gente sabe que tem cemitérios lindos aí. Então toda essa mistificação da morte, a Caitlin acredita que não seja tão necessária assim. Se a gente tratasse a morte um pouco mais de naturalidade, as coisas iam fluir muito melhor, as pessoas iam aceitar muito melhor a morte. E ela acredita muito nisso porque, baseado na experiência que ela teve na infância dela, quando ela tinha 8 anos, se ela soubesse o que era a morte naquela época, com 8 anos de idade, se os pais dela tivessem explicado para ela antes de ela ter visto tão de perto a morte, talvez o trauma dela não teria sido tão grande. E por esse motivo, então, que ela, além do livro dela, que ela lançou um projeto, então, com profissionais da área, com simpatizantes e estudiosos, que se chama Order of the Good Death, que seria a Ordem da Boa Morte, que tem como ideia, então, isso, de tratar a morte como algo natural e simples e corriqueira, o que realmente é, na verdade, né? Bom, a leitura desse livro, pra mim, assim, pode ser visto como uma lição de vida, é verdade, que ela dá vários tapas na cara, assim, de quem tem isso como um tabu muito forte na sua vida. Não acho que
mudou totalmente minha visão, mas com certeza abriu meus olhos. Ela fala da morte em diversas circunstâncias, então muito dificilmente tu não vai te identificar com alguma coisa que ela vai falar. A leitura é válida não só pra gente ter uma proximidade com a morte, entendermos um pouco mais sobre ela, mas também tu vai fazer uma reflexão, querendo ou não, sobre a tua vida, sobre o que tu tá fazendo da tua vida, os rumos que tu tá tomando, os planos que tu tá fazendo, os planos que tu deixa pra trás, porque assim, a vida é uma só, a gente tem que aproveitar ela, então eu acho que é isso, depois da leitura, que foi o que mais me tocou, sabe? Muito mais que um tapa na cara referente à morte, foi tipo, o que tu tá fazendo na tua vida? Tu tá fazendo as coisas certas, tu tá fazendo as escolhas certas, então se a gente tiver bem em mente que a vida uma hora vai ter um ponto final, faz com que eu deseje ao máximo extrair tudo de melhor da vida e talvez parar de me importar tanto com coisas tão pequenas que não são nada comparadas à vida e todas as experiências que a gente vai ter ao longo dela. Então, sem dúvidas, isso foi o ponto alto do livro que me ganhou totalmente. Quanto à leitura, eu acredito que não é uma leitura tão fácil de fazer, porque nós estamos falando sobre a morte, né? Mas, ao final, sabe quando tu sente aquela coisa que, tipo, puxa, que livro foda, foi isso que eu senti. Então, pra quem eu posso, eu recomendo essa leitura. Esse livro tem muito material histórico sobre a morte, e além de trazer também curiosidades sobre um crematório, que eu acredito que é isso que às vezes à primeira vista chame atenção para esse livro. Todo mundo quer saber o que acontece com um cadáver quando chega no crematório, quando ele é cremado, quando ele é feito velório, ele vai ser enterrado. Resumidamente, é um livro assim bastante tenso, pesado, mórbido para os mais sensíveis, assim, mas extremamente revelador para quem estiver disposto a abrir os olhos assim e se entregar para essa leitura. Então assim, eu recomendo esse livro. Eu também fiz a minha resenha escrita lá no blog, então eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição do vídeo. E se você já leu, me fala aí embaixo nos comentários o que você achou, se as tuas opiniões são parecidas com as minhas, ou se a experiência não foi tão boa assim. Eu vou adorar saber o que tu achou. Então não deixa de curtir esse vídeo, dá like pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!